Olá, hoje é o dia 26 de agosto, é domingo, agora são 16h30, né? 16 horas e 30 minutos. E nós vamos estudar a lição número 12, cujo título é Detenção em Cesareia. Quero dizer que desta lição aprendi muita coisa para os nossos dias. Com esta lição, muitos de nós, se não todos, precisam revisar os seus conceitos de justiça. Porque o que aconteceu com Paulo e com Jesus, então vamos nos preparar para esse estudo. Santíssimo Senhor Deus, ajuda-nos a entender de modo prático esta lição daquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o verso aqui diz assim, está em Atos 26, versículo 29. Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Bom, eu vou comentar esse versículo no momento em que estudarmos a lição do dia sobre Agripa II, o rei Agripa, né? Que foi ele que pronunciou essas palavras. Então nesta semana nós estamos estudando Paulo perante Félix, que era um governador romano, que era muito cruel, muito mau. Praticamente todos os líderes romanos eram maus, que foi substituído, por causa de sua maldade, por Festo. E estava ali também, não na cidade de Cesareia, mas naquela região, o rei Agripa II, que foi o último dos reis da família de Herodes. Né? Então, Herodes o Grande foi o primeiro, aquele que tentou mandar matar Jesus, porque mandou matar as criancinhas com menos de 2 anos, em Belém. Pois bem, Paulo foi parar em Cesareia, nós já sabemos porquê, não é? Que, na realidade, em Jerusalém, não estavam nem um pouco interessados em julgar Paulo. Essa é uma das primeiras coisas que eu aprendi que me causa revolta, inclusive. Causa revolta porque hoje ainda acontece entre nós, infelizmente. E Paulo teve que apelar para um tribunal romano, um tribunal gentil, um tribunal secular, um tribunal pagão. Porque ali ele seria tratado com mais justiça do que perante o Sinédrio, um tribunal, não era cristão, mas um tribunal do povo dele. Isso é revoltante, isso é nojento, asqueroso. Não é? Como que pode uma coisa dessas? Mas a senhora White disse, está escrito, que nos últimos dias os nossos piores inimigos serão nossos irmãos. E muitos desses piores inimigos serão nossos líderes. Se você duvida, mas me manda um e-mail que eu envio as citações sobre isso. Tenho em torno de 700 títulos e citações de estudos que fiz em cima dos escritos de Ellen White, dos 66 livros que nós temos aqui. Bom, então Paulo foi parar lá em Cesareia. Cesareia dá 120 quilômetros de Jerusalém, não é? Então isso aí são 3 dias de caminhada, quando muito 4. Então, ali para lá foram 5 dias depois, já estavam lá alguns membros do Sinédrio, né, escolhidos a dedo, o sumo sacerdote Ananias, que era o mais cruel, corrupto de todos, e Tértulo. Mas quem era Tértulo? Tértulo era um advogado que eles levaram junto. Isso é totalmente ilegal, né? Seria mais ou menos uma coisa assim, que tem um problema na igreja, etc. e tal, a comissão se reúne
Aí um diz assim, outro diz assado, e um grupo da comissão convoca contrata um advogado do mundo para defender a sua tese. Isso não lembro ter acontecido, acho que não, né? Mas seria mais ou menos uma coisa assim, né? Pensa só um pouco. Onde eles chegaram? Por causa do ódio. Do ódio contra quem? Contra Jesus Cristo, que Paulo pregava que ressuscitou, e contra Paulo, porque pregava isso. Né? E também eles tinham muito ódio contra Paulo, porque ele se declarava ter sido enviado a pregar aos gentios. E gentios para muitos judeus, mesmo depois do Concílio de Jerusalém, que aconteceu no ano 49, né, aqui nós estamos no ano 57, mais ou menos por aí, um pouco depois até, não aceitaram o Concílio de Jerusalém. Você não aceita as normas da igreja, sai da igreja. Né? Porque normas são normas, têm que ser aceitas. As normas da nossa igreja foram escolhidas com oração em conselhos, em assembleias, nosso manual, etc. Isso é uma coisa sagrada, isso tem que ser respeitado. Não é? E naquela época também. Então essas normas elas precisam estar de acordo com a Bíblia. E as nossas normas hoje em dia, as normas da igreja estão de acordo com a Bíblia, são princípios de como se deve gerir a igreja. E naquela época eles trouxeram um advogado, não judeu nem cristão, daí podia, né? Pensa um pouco você aí, daí podia trazer um incircunciso. Daí podia, né? Porque ele era um bom orador, famosíssimo, pagaram caro. Mas Paulo não podia introduzir alguém incircunciso no templo, coisa que ele não fez. Para eles vale, para Paulo não vale. Gente, quando a maldade toma conta, as incoerências se manifestam claramente, é só olhar. Né? Que coisa mais triste. Bom, então eles apresentaram ali a argumentação deles. Esse Tértulo foi de uma chatice. Eu não gosto, eu sou professor e quando os alunos vão apresentar trabalhos, eu já peço, por favor, não leiam tudo. Vocês são proibidos, vocês têm que trabalhar, vocês têm que falar, ler um trechinho aqui, outro ali, etc. Isso pode. E por favor, não sejam prolixos. Vão direto ao ponto, não fiquem enrolando. E esse tal de Tértulo que ele fez, elogiou Félix, mas elogiou. O Félix deve ter ficado pensando, ué, mas o que está vendo aqui que eles me odeiam, os judeus me odeiam. E agora resolveram me elogiar? É claro que ele não era burro, ele era mau, mas não era burro, certo? E ali ele já deve ter ficado desconfiando, mas o que querem comigo, que estão me elogiando tanto? Né? Aí então ele apresentou, olha, Paulo é um agitador. Ele está fomentando distúrbios entre os judeus por todo o império. Já era uma grande mentira, porque nem tinha ido para a Espanha ainda. Não é? Mas aqui era por todo o império. Segunda coisa, que ele era um líder dos nazarenos. E implicava que o cristianismo, em sua totalidade, como uma espécie de movimento revolucionário. Né? Ele estava fazendo ali, além de agitador, ainda era isso. E que havia tentado profanar o templo, entrando lá. Né? Pô, mas ele nem tentou, nem profanou, nem nada. Agora me digam o fiasco. Alguém se deu conta já do fiasco? Havia aqui alguma acusação que se tornasse contra o Império Romano? Primeira pergunta que eu faço. Segunda pergunta. Tinha alguma prova? Alguma testemunha? Não. Nenhuma prova, nenhuma testemunha e nada que interessasse o Império Romano. Estavam eles diante de Félix, um governador romano. O governador romano deve ter ficado, o que essa tropa de idiotas veio fazer aqui?
O que esse homem fez de tão mal que eu não estou entendendo nada aqui, certo? Não tinha mas que advogado incompetente, que não se lembrou de trazer testemunhas nem provas. Lógico, esse julgamento deu absolutamente em nada, porque era falso, né? Félix era mau, era ruim, mas o Sinédrio era pior. Félix não mandou matar Paulo. Pronto, né? Aí Félix foi substituído, por de tão mal que era, foi substituído pelo Império Romano. Aí veio Festo. Então, Paulo foi ser julgado por Festo. Festo era outro, mas também era mau. Tinha líderes bons lá. Mas tem um detalhe aqui muito importante também. Paulo era romano. Portanto, Félix, como Festo, estavam julgando um cidadão romano. Eles não podiam ser imparciais, porque se eles fizessem alguma coisa errada contra um cidadão romano, isso certamente seria descoberto lá em Roma. Alguém iria falar lá e a punição viria. Então devia se cuidar muito, né? Mas tanto Félix como Festo reconheceram e perceberam que eu tenho que ver com esse assunto. Isso é lá do Sinédrio deles, não tem nada a ver com o Império Romano, né? E o que Paulo disse em sua defesa? Ele disse uma frase, está em Atos 25, versículo 8. Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Isso é ir direto ao ponto. Não fica enfadando as pessoas, enrolando. Quando alunos fazem prova e não sabem, esses são os que mais escrevem, né? Não digo os que mais escrevem, mas eles escrevem bastante. E fala, escreve, e tu não acha nada, né? São prolixos. Prolixo é aquele que fala muito, ou escreve muito e não diz nada, né? E os judeus queriam, porque queriam julgar Paulo em Jerusalém. Não era isso que eles queriam. Queriam levá-lo para Jerusalém. Antes de ser julgado, seria morto por um ataque qualquer lá. Foi morto e agora? Não sei, não, foi morto. Temos que enterrar. Aí fica por isso mesmo. Eles já sabiam como é que funcionavam as coisas, né? Naquele tempo as investigações não eram assim tão minuciosas como muitas vezes são hoje. O que os judeus queriam é o que eles também queriam fazer com Jesus, matar Paulo. Isso que eles queriam. Mas Festo, antes de ir para lá, Festo estava em Jerusalém, né? Estou voltando agora um pouco atrás. E os judeus, quando Festo chegou em Jerusalém, antes de ir para Cesareia, onde ele seria o governador, os judeus foram lá falar com eles, Paulo tem que ser julgado pelo nosso Sinédrio. Aí Festo, não sei se já estava desconfiando ou qualquer coisa assim, já sabia de algumas coisas. Não, vai ser julgado em Cesareia. Vocês apareçam lá, que quando vocês apareceram já vamos... E ali, desta vez, nessa segunda audiência, eles não levaram aquele... Como é que eu posso classificá-lo? Não, incompetente do Tértulo, né? Mas eles reforçaram fortemente que Paulo era um agitador, portanto um perigo ao Império Romano, porque eles também perceberam, mas Festo tem que mandar prender Paulo para sempre, ou pelo menos então mandar matá-lo, né? Ou devolvê-lo para Jerusalém, que aqui a gente dá um jeito, né? Gente, isso me arrepia. Isso me faz ficar com medo do irmão que senta do meu lado na igreja, do pastor que prega para mim, do meu ancião, do meu primeiro ancião, ou dos outros anciãos. Depois disso aqui, a gente fica desconfiado, a gente tem que ficar prevenido, não é? Paulo foi acusado como agitador. E de novo, cadê as provas? E cadê as testemunhas? Cadê a história? Cadê os fatos? Ele é um agitador. Tá, mas os fatos. O que ele fez?
Não, é agitador, já falei, agitador, pronto. Assim como Félix, Festo também não era boboca. Não é? Então, mas Festo, mal cruel, etc., como todos os outros líderes romanos que governavam os judeus e governavam qualquer terra, eles eram cruéis, mas queriam o favor dos governados. Ele pensou assim, bom, eu vou fazer alguma coisa para satisfazê-los, daí eles me respeitam sempre. Mas como Paulo era um cidadão romano, quem devia tomar essa decisão da pergunta que ele iria fazer seria Paulo. Perguntou para Paulo, Paulo, não seria bom você ser julgado pelo Sinédrio lá em Jerusalém? Porque esse assunto não é um assunto compatível com o Império Romano. Eu acho que você deveria ir para Jerusalém. Né? Paulo disse, não vou para Jerusalém. Apelo então para César. Apelou para Nero. O pior de todos os imperadores de todos os tempos. Leiam sobre Nero na internet, não vou falar aqui sobre ele agora, não é nosso assunto. Né? Porque Nero era naqueles dias o imperador. Paulo confiava mais em Nero do que no Ananias, o sumo sacerdote. Eu já disse e repito, isso me dá medo. Me dá medo. 2 medos. De ser perseguido por pessoas da minha igreja. Segundo medo pior. De eu mesmo me tornar um perseguidor lá pelas tantas ainda. Só o que faltava. Não é? Bom, então, Festo ficou... Ele apelou para César. Então eu tenho que mandar ele para César. Mas o que é que eu escrevo para César? Vou escrever que ele está sendo acusado pelo templo, por isso, por aquilo que estão me dizendo? Mas César nem vai dar... César não, Nero. Aquele cruel Nero que mandava matar a torta e a direita. Nem vai dar bola para isso, vai me decapitar por ter feito essa palhaçada. Mas que incompetente é esse Festo, né? Festo. Que me manda um prisioneiro que devia ser julgado lá em Jerusalém pelo Sinédrio. O que eu tenho a ver com esse assunto? Então Félix ficou pensando, o que eu escrevo? Conclusão, não tinha o que escrever. Mas não tinha mesmo. Gente do céu, que situação levaram os judeus por causa do ódio. Gente, será que hoje, na igreja, hoje já estamos levando a situações que não tem saída, que a gente pode chamar de nó górdio? Situações que ninguém desata. O verdadeiro motivo, porque odiavam tanto, é que Paulo dizia que Jesus ressuscitou. E também porque Paulo dizia que foi enviado a pregar aos gentios. Que coisa incrível. Bom, aí lá pelas tantas iria chegar lá o rei Agripa II. Né? Esse era um dos Herodes, né? O último dos Herodes. Houve Herodes o Grande ali, que governou aquela região. Herodes o Grande, depois Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Né? Então, esse Herodes Agripa II, ou simplesmente Agripa, que é o segundo aqui agora então, ele já ouviu falar muito de Paulo. Paulo é um cara inteligentíssimo, o cara sabe tudo. É um crânio, fala muito bem. E naqueles tempos, como hoje, quem não gostava de ouvir alguém que tinha uma boa oratória? Quem? Todos. Né? E ele queria ouvir Paulo. Chega em Cesareia e Paulo está ali, eu quero ouvir ele, mas eu quero. Né? E foi naquela audiência que Paulo explicou agora, Paulo falou, de novo, repetiu sua argumentação que ele já tinha feito lá em Jerusalém, ou seja, começou com a sua conversão, dizendo que ele era judeu, que era fariseu e que combatia os cristãos, etc. e tal, e que se encontrou com Jesus perto de Damasco e assim por diante, e explicou isso aí tudo.
O Festo, que estava lá também, até chegou a interromper: Paulo, tu está ficando louco, tu estudou demais, tu está ficando louco, falando aqui em ressurreição, morte e ressurreição, tu já nem sabe o que está falando. Porque Festo não acreditava na ressurreição também, então esse era um problema. Mas Agripa entendia essas coisas. Agripa conhecia mais ou menos bem a doutrina dos judeus e, portanto, a doutrina dos cristãos também, né? E Agripa queria ouvir: não, eu quero ouvir. E no final do pronunciamento de Paulo, Agripa disse: por pouco você não me persuade a também me tornar cristão. Quando Paulo disse, aqui eu vou ler então o verso áureo de novo: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que me ouvem hoje aqui, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas algemas. O que Paulo disse aqui, o que está nas entrelinhas desta frase? Paulo, na verdade, com muita educação, com muita sabedoria, com muita diplomacia, disse o seguinte: Paulo, Agripa, no que eu acredito, você também acredita. Nós acreditamos nas mesmas coisas. Só que eu estou preso e você está livre. Era isso. Por que você, Agripa, não está preso? Porque você acredita tal qual eu acredito. É quase que tu se converte. O que falta ainda para você se converter? Nada. Mas o que Paulo diz nas entrelinhas foi o seguinte: por que eu estou preso? Porque tem outras pessoas que acreditam no mesmo que eu acredito e não estão presas, e eu estou. E o que aconteceu ali? Aconteceu que o rei Agripa, os conselheiros, talvez o rei nunca eles tomavam uma decisão sozinhos, mas quem decidia sempre era ou o governador, se não houvesse rei, ou o rei, se ele estivesse lá. Se reuniram, conversaram entre si e chegaram à seguinte conclusão: esse homem não tem culpa em nada. Não é ameaça alguma contra o Império Romano. Podemos soltar ele agora. Pode sair pela porta da frente livre. Esse homem não fez nada errado. Eu acredito naquilo que ele acredita. Ele não é agitador. Ninguém prova nada contra ele. Por que ele está preso? Por quê? Então, chegaram à conclusão que ele podia ser solto. Só não seria solto porque estava registrado nos livros que ele tinha apelado para César, então tinha que ir para César. Gente, como um falso colegiado pode criar confusão, né? Como pode? Pois bem, então aqui, gente, chegamos à conclusão seguinte: que eu me cuide, que você se cuide, para não ser alguém manipulado, um marionete de Satanás dentro da igreja. Cuide-se, né? E que eu também me cuide, porque o que aconteceu aqui me assusta, né? Que Paulo teve que apelar para Nero, um último do César, que mandou matar todos os outros parentes dele. Então ele, no último, não teve descendente, etc. O cruel Nero. E Nero soltou Paulo. Foi lá para Roma, ficou preso lá um tempo, etc. E Nero soltou Paulo. Muito embora mais adiante Nero veio de novo a julgar Paulo. Isso foi no início do seu governo. Nero ainda não era tão cruel assim. No final do seu governo, Nero mandou decapitar Paulo, no segundo julgamento. Mas nesse primeiro, Nero foi mais justo do que Ananias. Isso é uma vergonha, gente. Isso é um alerta. É um alerta para que eu não seja menos justo, ou seja, mais cruel do que os líderes do mundo. Esse é um grande problema, que nós devemos ter muito cuidado e fazer muita oração para que não aconteça de eu e você sermos um Ananias. Nem Ananias, nem Nero. Mas Nero foi mais justo.
Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos, cuida de nós para que sigamos as palavras de Jesus, sigamos o que está escrito, sigamos aquilo que é a vontade de Deus. E que façamos justiça sempre que assim estivermos envolvidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.